vamos abordar hoje, fui convidada pela Pelusa, porque ela sabe que eu trabalho já há alguns anos com radiestesia, e é um campo muito vasto, né? A radiestesia radiônica, ela é um campo, ele é milenar, a gente não sabe nem quando surgiu, né? Os autores colocam, no passado, foi por acaso, pessoas caminhando, buscando com forquilhas de madeira, buscando água no solo. Então, se descobria lugares onde tinha água, por esse intermédio e tudo mais. O que de fato a gente vê hoje, no século XX, né, é que tudo a gente fala em energia. Né? Essa coisa de energia é um conceito que todo mundo tem na sua cabeça. Né? Eu fui em tal lugar, a energia estava ruim, né? Nossa, fulana passou uma energia ruim para mim, eu não estou bem, minha energia não tá baixa. Então, esse conceito de energia é um conceito assim, que a gente se popularizou, né? Mas ele vem da física, né? E todo mundo sabe o que é. Então, a gente vai ver na radiestesia que no século XX ela começa a ser redescoberta, lá para o comecinho do século XX, e é engraçado, ela foi introduzida na vida, nas pesquisas, por padres, abades, que foram estudar a respeito do que tinha no passado, né? A respeito desse contato energético do todo com a parte, né? E da parte com o todo. Então, foi a Igreja Católica. Igreja Católica, né? Interessante que a Igreja Católica que deu início, sistematizou um conhecimento ancestral que está lá nas cavernas, está nas histórias orientais, as histórias antigas, né? E a Igreja Católica até ajudavam a polícia, né, a desvendar alguns casos de polícia, de culpados. E é tão simples que a proposta exatamente de hoje é exatamente mostrar que é simples trabalhar com esse campo, utilizando as ferramentas que se propõem. Né? E esses abades, né, esses que estão no nome aqui, são franceses, foram eles que cunharam, porque antigamente tinha um mistério em volta disso, como se fosse uma área de conhecimento de iniciados, de pessoas que mexiam com o oculto, né? Tinha um preconceito, na verdade, a respeito do tema. E esses católicos, abades, que redefiniram o tema. Então, eles pegaram rádio, que é radiação, e estesia, que é sensibilidade. Então, o que é radiestesia? É a sensibilidade à radiação. Né? Então, eles começam a fazer as pesquisas deles, como você diz, utilizando diversas formas. E a gente utiliza mesmo, é impressionante. De você utilizar, por exemplo, você tem um objeto que você perdeu em casa e você vai encontrar por intermédio da radiestesia pela emissão, né, daquela energia daquele objeto. Então, a gente começa a falar sobre a teoria de campo, né, a teoria de campo energético, que hoje em dia está bastante disseminado, que na ciência fala do campo magnético que a Terra tem, né, a energia eletromagnética e tudo mais. E a gente vai vendo que essa tal dessa energia, esse campo que a gente hoje conhece como campo morfogenético, né, é um campo que foram denominados de várias formas, mas é um campo que existe em todo o planeta, né, no qual nós estamos mergulhados como peixes. Então,
estar em contato nesse campo é da nossa natureza. Então, nós somos energia, né, mergulhados num campo de energia. Então, não há nada mais natural do que a gente poder estar em contato com esse campo e a gente vai ver afetando e sendo afetado por esse campo. Né? Isso é fácil da gente ver na vida da gente. Né? A gente tem um problema, baixa a nossa, como a gente chama, nosso padrão vibratório, o mundo já fica preto, tudo escuro, tudo é feio, nada é mais bonito, não tem sol azul, não tem céu azul, não tem nada. Então a gente, na verdade, influencia e é influenciado a todo tempo, né? Porque nós estamos nesse campo natural, que é o campo magnético, esse campo que alguns chamam de fluido cósmico universal, outros chamam de radiação cósmica, outros chamam agora, esse psicólogo inglês, Rupert Sheldrake, que a gente estuda, ele fala no campo morfogenético, né? Mas o que a gente precisa ter para nós, não importa o nome que se dê, importa saber que é um ambiente primordial e pré-existente a nós mesmos. Nós já nascemos mergulhados nesse campo. Né? O campo vibratório, ele baixa, assim, vamos dizer assim, por conta do ambiente, ou mesmo de uma outra terceira pessoa. Sim. Que vai baixar seu campo vibratório. No kardecista, se eu não me engano, eles falam que o semelhante atrai o semelhante. Uhum. Quer dizer, então, o meu campo está alto, mas ele cai com uma terceira pessoa, eu sou semelhante? Não sou. Mas como isso funciona na radiestesia? Pois é, aí que a gente vai abordar aqui, que eu trouxe um autor que é interessantíssimo, que vai nos esclarecer bastante sobre isso. Né? Porque, na verdade, o que a gente é? A gente, até pelo kardecismo mesmo e pelas religiões reencarnacionistas, né? Não é só o kardecismo, nós não somos seres materiais que temos um espírito. Nós somos seres imateriais que estamos agora ocupando um corpo físico. Né? Então, a nossa natureza, ela é energética. Né? Ela é uma natureza fluídica. Né? Nós não somos isso aqui. Isso aqui é uma veste. Né? Então como o corpo seria quase como uma nave. Uma nave, seria uma nave. Né? A gente, de modo geral, nesse conhecimento, não estou falando do conceito de radiestesia, não. No conceito do todo e do um, como você falou, por que o semelhante atrai semelhante? Nós vamos ver que a gente atrai porque a gente baixou. Não são eles que nos alcançam, somos nós que nos permitimos ser alcançados. Isso aqui é a dureza. Porque a gente aprendeu, inclusive, em outros conceitos, outros conhecimentos, da própria área de constelação, que não existe vítima nem algoz. Né? Cada um está aqui ocupando um papel e se interinfluenciando. Né? Então, como seres energéticos que interagem com outros seres energéticos em um campo energético o tempo todo, na nossa casa, no supermercado, no nosso trabalho, né? Na rua, no trânsito, né? Essa interação nesse mar energético se dá o tempo inteiro. Né? Então, a radiestesia mesmo, né? Ela seria a forma de captação desse campo energético. Por intermédio, e é uma coisa que todos nós temos essa capacidade, porque se a gente capta sem saber que está captando, então se a gente se dedica a isso por instrumentos adequados, nós somos capazes de identificar esse campo. Tá? Que a gente vai ver adiante, é bem interessante. Então, se radiestesia significa sensibilidade à radiação, quer dizer, todos somos sensíveis a esse campo maior.
Todos temos essa sensibilidade à radiação. Se a radiação é a forma de propagação da energia, se a energia se propaga por meio de ondas frequenciais, isso aí já vai aí detalhadamente no campo da física, né? Essas frequências já foram medidas pela física em hertz. Quem estudou um pouquinho de física sabe que um hertz, né, ela tem a medida em ondas de 1 segundo, né? Então, todas as ondas, né, que são propagadas pelo espaço, elas já podem ser medidas em hertz, né? E essas ondas podem ser captadas e medidas em hertz. É dessa forma que a gente vai entender a radiestesia. Então, o que é a radiestesia? É uma ferramenta, né? É um instrumento para utilizar um potencial que já existe em nós, porque a gente capta querendo ou não querendo. Então, o que a radiestesia vai fazer? Vai ajudar a gente a, sensibilizados nesse campo, a captar realmente as frequências vibracionais que a gente quer captar. Entendeu? E a gente pode usar isso em nosso benefício. Saber fazer isso, né? Não é uma magia, não é nada de que você precise ter iniciado, não é um mistério, né? Hoje em dia, as coisas antigas, os conhecimentos ancestrais, eles foram sendo validados pelas descobertas científicas, a gente sabe disso, né? Primeiro ficou no campo do ocultismo, do hermetismo, e depois as descobertas foram acompanhando, embora a radiestesia não esteja no campo da ciência, não é reconhecida como ciência, a sua prática, ela é fácil de ser comprovada, né? Então, se tudo vibra em ondas frequenciais, hoje sabemos que uma coisa interessante que um desses estudos que a gente foi fazendo, e eu não sabia disso, né? Aí vou responder a questão que você está colocando. Todos nós nascemos com o que a gente chama de quanto frequencial. Então, você nasceu com quanto X, ela nasceu com quanto Y, Z. Cada um de nós nascemos com um pacote quântico energético. E não aumenta daqui. Então, a gente é o que é. Aí você vai ter que lembrar, pode até não concordar, com as teses reencarnacionistas. Então, a gente nasce com um pacote quântico frequencial que é nosso, que se chama assinatura vibracional. E tem pessoas que nascem com essa frequência vibracional elevada e tem pessoas que nascem com a frequência vibracional muito baixa. Isso a gente vê no dia a dia, basta a gente abrir as redes, que você vê fatos e fala como que essa pessoa foi capaz de cometer tal coisa, né? Então tem coisas que para nós a gente fica espantado como é que alguém pode fazer. Agora, que quanto frequencial tem aquele ser, né? Que quanto frequencial, que assinatura vibracional tenho eu para poder já avaliar o comportamento de outra pessoa, né? Então a gente vai ver que nós estamos misturados o tempo todo, cada um com a sua assinatura, com o seu quanto frequencial, com o seu quanto vibracional, interagindo. Então, imagina uma pessoa que veio com, né, está vivendo com a gente, igual a gente, com essa nave, mesma aparência que a gente, num quanto vibratório baixo, interagindo com alguém que está com um médio, dá para conversar? Não dá para conversar. Vão se repelir. Vão se conflitar, né? No mínimo.
Não, se fosse repelir, tudo bem, a gente nem se envolveria. Mas dá para a gente entender um pouco os conflitos, os desentendimentos, porque tem gente que você explica, você fala, você desenha, coloca um copo, ela não entende. Não é verdade? Você fala, a gente está falando a mesma língua que eu? Essa pessoa está entendendo o que eu estou falando a mesma língua? Por quê? Porque ela não tem potencial, ela não tem uma capacidade frequencial semelhante. E aí a gente casa com eles, a gente convive com eles, a gente trabalha com eles, a gente estuda com eles, né? Então nós somos afetados e afetamos esse ambiente a todo tempo, né? E interessante que isso não serve só para as pessoas, os lugares também têm, que a gente chama até de memória, né? Ao longo desse trabalho que eu venho fazendo, eu já fiz, por exemplo, mapeamento radiônico, radiestésico. Eu vou falar a diferença de radiestesia para radiônica, de lugares. Os lugares, eles têm uma assinatura frequencial na sua construção. Este lugar aqui tem uma assinatura frequencial de quando foi feito. Mas seria de uma pessoa que frequenta ou não? Lugar, a energia do lugar. Do lugar. Ela tem uma frequência, ela tem também essa assinatura frequencial. Se foi construída com vamos dizer, ambição para ganhar dinheiro, se foi construída, depende da forma, quer dizer, do que se colocou ali em termos de energia e de frequência, aquele lugar vai ter uma assinatura. De quem construiu. De quem? Mas também tudo é energia, né? Tudo é energia. Então, ela, si próprio, a parede também tem sua energia. Tudo existe, tudo tem energia. Por que os antigos, os orientais, principalmente, e nós, usamos incenso, usamos uma coisa se quiser, vou colocar aqui um incenso para equilibrar o ambiente, né? Eu vou usar uma aguinha com sal grosso para repelir energia ruim, carvão, né? Anil, né? Por que a gente se preocupa hoje e fala tanto da limpeza dos ambientes? Ninguém que é terapeuta, eu tenho certeza que a Vanusa, principalmente, que mexe com gente, vai de peito aberto mexer nesse campo frequencial e energético de alguém sem se preparar antes e sem preparar o ambiente para estar. Né? É preciso que esse ambiente esteja equilibrado. Nós não devemos, como terapeutas, mexer em nada que a gente não tenha se preparado antes. Eu mesmo, esses tempos estava em casa lá, tava uma energia muito pesada, eu catei um café, joguei numa panela, toquei fogo no café, peguei a televisão lá que é na sala, botei lá frequência de não sei o que pra elevar o negócio ambiente, botei no máximo, peguei um terço na mão, saí rezando pela casa inteira. Cadê o carvão? E joguei 2 incensos ainda dentro da casa pra ter certeza. Fez, né? Quase tacou fogo na casa. Não, se não subiu a frequência naquele dia também. Naquele dia, né? Tá difícil. Então, a gente vai vendo, por exemplo, eu já trabalhei usando a cromoterapia em ambientes. Qual é a cor adequada para determinado lugar? Eu fiz esse experimento primeiro na casa da minha filha, no escritório do meu genro. Ele queria trocar a pintura do escritório e ele falou assim, vamos fazer? Eu falei, bom, se você topar, vamos fazer. E fiz, e fui propondo e propus a cor variante do roxo para o lilás. E ele falou, será que vai ficar bom? Meu Deus do céu, ela tudo branquinho. E ele fez e ficou linda a sala dele, entendeu? Ele foi botando o tom de acordo com o gosto dele, mas usou ali o tom que a gente usa no chakra coronário, por exemplo, que é a cor violeta.
Então, a gente vai podendo fazer, por intermédio dos instrumentos radiônicos, esse tipo de intervenção, né? Então, a gente vai vendo que os ambientes, nas pesquisas, aí, um dia eu pego um estudo de uma pessoa que falou dos chakras do Brasil. Eu falei, gente, eu nunca ouvi falar que o Brasil tinha chakras. Menina, você sabe que tudo tem seus chakras? A casa que a gente mora tem seu chakra básico, sacro, né? Tem todos os chakras e às vezes eles estão desorganizados e você pode organizar isso por intermédio da radiônica, né? Para que os chakras estejam equilibrados. Então, é um campo que você tem a oportunidade de fazer intervenções frequenciais até nos ambientes, não só nas pessoas. Então, é correto falar que o planeta Terra começou com uma frequência, né, energética, e conforme foi acontecendo acontecimentos, né, em determinados planos do planeta, tipo, numa casa lá houve um assassinato, na outra o vizinho é soberbo, tem pensamentos correlacionados a dinheiro, entendeu? Aí, é correto falar que o ser humano que molda as frequências do determinado Sim. ambiente? Do Sim. planeta? Que Do modifica. planeta. Sim, uma casa que teve, como você falou agora, um episódio desse, ele fica impregnado daquelas frequências. Né? E a Acho que pode ser radiestesia, modificado, né? a radiestesia pode, a radiônica, que é a radiestesia, ela é capaz de captar, de fazer pela sensibilidade que nós temos de pesquisar. E a radiônica vem procurar ajustar, equilibrar. Então, tem estudos imensos, né? Aí a gente vai falar aqui dos gráficos, tem N gráficos, N formas de você reequilibrar aquele lugar, vamos dizer assim, mudar aquele padrão vibratório, né? Eu fico, às vezes, a gente vê gente, né, falando, fulano comprou uma casa barata, ali todo mundo morreu não sei de quê, no acidente. Comprou barato, mas não paga caro, né? Até na TV tem aqueles programas de paranormal que eles ficam com um aparelhinho assim, ó, medindo a frequência do lugar, se ocorrer alguma coisa exatamente, não porque muito boa. a coisa fica impregnada, né? Por isso que a gente se cuida tanto, quem é terapeuta, em procurar manter esse equilíbrio. A gente jamais pode ir por um atendimento, a primeira pessoa a ser atendida, quando eu trabalho com mesa radiônica, que é um outro trabalho que além da radiestesia, né? A mesa radiônica que eu vou trabalhar e fazer um mapeamento frequencial de alguém, a primeira coisa que tem que estar equilibrada é o lugar que eu estou trabalhando. Eu tenho que manter aquele meu lugar equilibrado, assim como o Vanusa, com trabalho com gente. Os médicos deveriam saber isso, né? Os dentistas, os psicólogos, Mas tem os muitos professores. médicos que estão indo para essa direção. Muito médicos. Precisam saber, por exemplo, gente, eu fui professora, eu comecei minha vida como professora primária, quantos alunos aqui? 50? Imagina, 50 energias diferentes de assinaturas frequenciais dentro de uma sala de aula, e a gente ia aberta, né? Sem nenhum conhecimento a Mas respeito por ser do que estava criança, elas acontecendo. tinham uma energia melhor do que um adulto ou não? Não existe a questão da criança. Eles são seres, né, que já nasceu com a frequência ele já estimulada. veio com a assinatura vibracional. Ele tem a assinatura vibracional, frequencial, que a gente nasce com ela. E a gente vai ver aqui. Se nasce com essa frequência, então cai por águas abaixo o que falam a respeito de que a vibração daquela outra pessoa, a frequência daquela outra pessoa baixou a minha. Não, é você que está com a sua baixa que pegou a A frequência. Não, mas vamos dizer que eu nasci com a frequência alta. Sim. frequência. Qual é o nosso trabalho? Porque quem escuta falar, pensa, mas a Maria Ângela deve ter uma vida maravilhosa. Só Deus sabe. O que acontece? A gente tem uma frequência, tem um pesquisador que recente, já faleceu acho que em 2002, se não me engano,
Mas ele, um psiquiatra, não sei se você já ouviu falar dele, David Hawkins, a gente vai ver aqui, ele conseguiu fazer a escala das emoções, que vai do 20 Hz ao 1000 Hz. 20 Hz é a vibração do estado de vergonha. Então, vamos dizer que a gente tenha nascido com uma frequência em média de 200 e poucos, nossa assinatura. E eu estou numa situação em que eu estou passando uma vergonha imensa. Eu baixei a minha frequência para 20 Hz. Eu estou absolutamente vulnerável a tudo. E permitiu acontecer isso. Porque aí é a permissão. Não foi terceiros. Não foi ninguém. Ninguém é capaz de invadir esse nosso campo, se a gente estiver equilibrado, né? Então, o nosso trabalho, na verdade, é procurar se manter na nossa assinatura. Quando eu faço o trabalho de mapeamento frequencial, toda a pesquisa do emocional, da parte mental, da parte física, e com a mesa radiônica vou até na parte espiritual, quando eu faço esse mapeamento para a pessoa, e a gente vai ver, hoje é comum os médicos falarem que você está com uma doença que foi somatizada. O que é a doença somatizada? Ela surgiu antes, nesses campos, antes do físico. Ela só vai aparecer no físico muito tempo depois. Então, uma mágoa, um ressentimento, uma raiva, um ódio de alguém, essa questão a culpa, o medo, ele é paralisante, ele é capaz, a vibração do medo é muito baixa. Então, se a gente entra no estado de pânico, né, a frequência do medo é muito baixa. Você pode ter a sua assinatura frequencial mais alta, mas se você estiver tomada pelo medo, pelo ódio, pela raiva, pela vergonha, pela culpa, né, você está abrindo o seu campo, você está se fazendo e se deixando fazer vulnerável. Sofrimento, vamos dizer, ontem escutei uma palavra muito interessante. A dor é necessária, assisti uma palestra ontem. O sofrimento não é. Então, o que acontece? Aí eu entendi, colocando na radiestesia, né? Você pode estar sofrendo por algum problema, ter um tipo de dor, mas se você se entregar nesse estado, baixando o seu potencial frequencial, estamos no mesmo suicídio, né? Nesse caso, o que seria, né, o ser que chega a esse ponto? Ele baixou todas as guardas dele. Ele se deixou, né, ser contaminado, porque esse mundo está tão... que a gente está vivendo, isso deve ter sido sempre assim, né? Mas é um mundo que está todo tempo invadindo a gente, né? Todo tempo. A gente está no mercado, a gente está no... Maria, eu queria te perguntar uma coisa. Se a pessoa nasce com essa frequência baixa, ela não tem a chance nunca de aumentar isso? Não. Então, não tem recuperação de certas pessoas? Não. Ela vai, certas pessoas, aí isso é dureza. Porque se você... Maníaco da cruz. por exemplo. Maníaco da cruz. Fez absurdo, né? As pessoas... O pior não são nem esses, né, que já têm uma assinatura frequencial, que já vem nessa frequência baixa. O pior são os que nasceram com a frequência alta e baixam a sua frequência nas suas ações. Nasceu FM. Aí vem aquela coisa, né? A quem mais for dado, qual é a mensagem do Cristo? Mais será cobrado. Então, quem nasce com frequência baixa não tem como aumentar? Não. Assinatura frequencial é a sua identidade neste mundo, neste mar de vibrações. Então vai ter evolução. Vai, porque temos que ter com a frequência. A gente está misturado, gente, aqui. A
A gente é misturado, a gente sabe disso. Você fala assim, puxa, mas como que aquela pessoa fez isso? Dá exemplos, então, da assinatura baixa. Não pode, tipo, uma Newton Park, que mais? Eu não vou nem citar, assim, de denominar ninguém, porque, mas a gente pode entender que tem pessoas que são capazes. São transtornos, né? Essas pessoas, tem pessoas que são capazes das coisas mais absurdas. Que pra gente que tem uma assinatura um pouquinho melhor, a gente fala assim, nossa, como é que a pessoa foi capaz de fazer isso? Né? É um ser humano igual a gente, tem todo o comportamento, parece bonitinho, parece normal, normal, não vou usar nem o termo normal, parece um ser humano como nós, mas é capaz de fazer uma coisa, vou lembrar, por exemplo, assim. Vou te dar um exemplo dessa semana. Segunda-feira, aqui perto do mercado, por exemplo, era o senhorzinho, eu acho que ele tinha 70 anos, e o irmão tinha 50 e poucos anos. Só que ele era esquizofrênico. O que aconteceu? Ele pegou, foi visitar o irmão, e a filha foi fazer um café. E no período que ela foi fazer o café, ele matou o irmão. Isso foi segunda-feira agora. De 70, matou o irmão de 50? Não, de 52 matou o de 60, porque ele era esquizofrênico. E deixaram um pouquinho só ele com o irmão, e ele deu uma facada. Então, quer dizer, ele já tinha uma assinatura baixa, que no caso ele já tinha... Aí eu não sei, ou não, né? Porque vamos dizer o seguinte, o que acontece quando você baixa a sua frequência? Vamos dizer que você tenha vindo com uma frequência de amor. A frequência de amor é vamos ver a escala aqui, vai ser mais fácil de eu explicar essa coisa de frequência. O que a gente fala na assinatura frequencial? É a linguagem do universo sobre quem a gente é a nossa carteira de identidade. Tá? Então, ela é resultado de como nós somos, das emoções, das nossas ações. Então, nós somos a frequência que somos capazes de emitir para o universo. E essa emissão dessa frequência para o universo transforma esse universo. E a emissão das pessoas ao nosso redor transformam a nós e a nossa frequência e a nossa vida. Então, o que a gente está descobrindo, esses novos cientistas, é que nós vivemos mergulhados e influenciando e sendo influenciados a todo tempo. Todo tempo. Não somos seres sozinhos. Né? Somos interligados. Estamos interligados. Se nós formos para um ambiente, vamos dizer, um ambiente brabo, da Cracolândia, se a gente passar lá uma semana, um crack, com aquilo tudo, a gente vai fazer o quê? A nossa assinatura vibracional que estava lá em cima, ela vai para onde? Acho. Perda de energia. Vai perda de energia. Eu me ainda perdi em estou São enfocado Paulo. com essa questão que a senhora falou de nascer com a frequência baixa, que eu estou indo Realmente. muito pro lado do espiritismo, né? Das reencarnações, que a gente vem em cada reencarnação para melhorar, entendeu? Para aprimorar. Então, se a frequência continua a mesma, não vai ter melhora, ao meu ver, entendeu? Por isso que eu tô com essa dúvida aí. Eu tô com muita Então vamos lá na escala do Altos que a gente vai. Eu tô muito assim também. Fiquei Deixa eu bem colocar assim. aqui. É que ela está explicando para vocês assinatura energética, ela não está falando de... Ângela, você consegue definir, porque você já foi perder esses bastante tempo. Eu estou falando assim, a gente não sabia desses dados. Eu fiquei chocada. Não sabia desses dados. Mas a gente viveu essas situações. A gente vive essas situações. Você é capaz de encontrar na rua uma pessoa que é capaz de te tirar a vida do nada. Sim. Já nasceu com uma assinatura baixa. Eles precisam nascer? Precisam. Porque aqui, aí eu vou ter que voltar, sinto muito. Se você não tiver uma abertura para ver que ninguém aqui é um ser puro e maravilhoso, angelical, que caiu, coitadinho, você não vai entender isso. Agora, se você entender que você convive com certas pessoas
que são capazes de cometerem coisas que a gente não é mais capaz de fazer. Mas eu vou te dizer que mesmo a pessoa com a frequência alta fala que não mata nenhuma barata, ela pode vir Pode. e matar a barata. A barata. Baixar a frequência. Exatamente. Baixar. Isso aqui que eu vejo, por exemplo, no trânsito. É. Se você sair de casa assim, hoje eu não vou me perturbar nesse trânsito, você vai numa boa. Se você já começa a xingar, me fechou, não deixou Já passar, começa a gente está a baixar. sintonizado com essa baixa frequência. É fácil baixar a frequência. Esse que é o problema. É fácil É a gente fácil. baixar essa frequência. Porque o nosso mundo está muito contaminado, gente. Baixar. Então, por que é tão difícil? Por que fala tanto no Evangelho, né? O vigiai e orai, gente. O que quer dizer essas duas palavras? Vigiai e orai. O que é isso? É o remédio de manter a sua frequência onde está. Já foi dito lá. Se você não vigiar e não orar, você vai ser contaminado. É difícil. A gente tem que estar todo o tempo se programando para não se irritar. Já viu uma charge assim? O cara sai de casa, briga com a mulher, chuta o cachorro e vai na rua, pega o ônibus, afeta quem está no ônibus, pega o motorista. Quer dizer, tem coisas que vão desencadeando outras, e outras, e outras, nesse nível, porque a gente vai se deixando contaminar. Eu me lembro uma vez, uma forma muito interessante de baixar, de dar um stop na frequência baixa, foi uma vez nós duas no aeroporto brigando porque a nossa passagem não estava correta. E ela discutindo com o homem da coisa, isso de noite, às tantas da noite. E não tinha voo pra gente, não sei porque a passagem estava errada, não sei o que lá, e não tem jeito. Discute de cá, discute de lá. De repente o homem baixou a boina. Ela virou pro homem e falou assim: se fosse a sua mãe que estivesse aqui a essa hora da noite, você resolveria? O que você faria? O que você faria? O homem entrou e resolveu. Parou a briga. Já achou uma passagem pra gente. Acabou. Você entendeu? É a palavra-chave. Foi assim, se fosse a sua mãe que estivesse aqui do lado de cá do balcão, essa hora da noite, você não resolveria? O homem nem falou lá, né, Ângela? Ele entrou, foi lá, não sei aonde, resolveu. Né? Quando a gente dá um stop numa discussão, por que a gente vai e a discussão chega a um ponto? Eu tenho um exemplo, Maria, daquela vez que eu fui na loja brigar, que me cobraram uma coisa que não era para mim, que eu tinha comprado para me entregar. Cheguei lá discutindo, mas como que vocês não me avisaram? Que negócio é esse? Não tiraram meu nome e tal? Cheguei brava, né? O cara também, não, mas a senhora que tinha que procurar, que não só a gente tem que ir, não sei o que lá. Aí, de repente, estavam nas alturas, o rapaz falou assim, baixou o tom, falou assim, qual é o seu nome, por favor? Foi assim, jogar um balde de água fria na minha cabeça. Na hora. Na hora. Eu vi a loucura que estava. Baixou, né? É que a gente vai dando corda. A gente vai aumentando. E é nesse da corda a gente vai descendo. Vai descendo. A gente vai descendo, você está entendendo? Então, esse doutor David Hawkins, guardem esse nome, ele é um psiquiatra. Ele fala que a soma de nossas emoções, pensamentos e ações define um campo eletromagnético ao redor de cada ser. É a soma disso tudo, né? E também em tudo. Você compra um objeto, por exemplo, usado. Foi lá, comprou. Aquele objeto pode trazer, sim, uma frequência e emitir uma energia que não seja boa para você. Mas ó, eu vou dar um exemplo meu. Eu tenho mania, eu gosto muito de coisas antigas. Só que quando eu olho por exemplo, esse sofá que você tá aí, por exemplo, quando eu olhei, eu bati a energia e já falei, nossa, tem uma energia muito boa. Entendeu?
Então a gente sente também quando sente o também, né? Mas às vezes a pessoa não sabe disso, ela vai e compra e leva para casa dela e aquele objeto está tão impregnado de emoções, sentimentos, pensamentos de outro de lugar, apego, às de vezes. apego, de discórdia mesmo, né? E às vezes é um objeto pequeno que você trouxe, achou bonito e de repente você não fez uma limpeza energética, você não usou. Nós temos diversas coisas para usar para você poder fazer essa limpeza Esses dias energética. eu estava no Instagram, no Reels, era de voltar da Umbanda, né? Para quem era médio, para comentar alguma coisa que aconteceu no terreiro de inusitado, né? Aí tinha uma mulher que comentou que a preta velha dela, quando foi atender um paciente, ela tinha achado uma energia bem diferente nesse paciente, né? Aí ela perguntou para ele o que é essa energia, que não parecia que não era dele, né? Aí ele contou para ela que ele tinha transplantado, colocado um coração nele de uma outra pessoa. Interessante, né? Sim, essa questão de transplantes, tem essa questão de carregar realmente uma frequência, né? Porque imagina, né, de outra pessoa. Tem que ter sido doado com muita consciência e amor. Imagina você fazer uma doação de uma pessoa que ela nem sabia que você ia doar o coração dela. Ela não queria que doassem nada do corpo dela, né? Então, são coisas muito sérias, né? Que de repente a gente está podendo descobrir isso aí, né? Então, uma planta, não tem a planta que emite uma energia ruim? Não tem a planta que limpa, pelo contrário, o ambiente? Né? Animais, né? Não é aquele seca-pimenteira? Seca-pimenteira. Tem pessoa que chega na tua casa lá e de repente aquela planta estava linda, quando daqui a pouco ela começa, né? Elas são sensíveis, todo ser é sensível. Tanto que eu trabalho muito com cristais. Gente, cristal é o elemento mais antigo da natureza, a rocha. Então, os cristais são elementos potenciais de limpeza de lugares. As pedras. As pedras, quem trabalha reiki, trabalha muitas vezes o reiki com os cristais, os chakras. Para cada chakra é um tipo de cristal, né? Ó, eu esqueci o nome dessa, mas essa daqui ela é de limpeza, né? Essa é de limpeza. Que inclusive ela limpa até mesmo as pedras. As outras pedras. Que fazem a limpeza, ela faz a limpeza de todas. Acho interessante. Por exemplo, eu trabalho na radiônica, quando eu vou fazer, depois que eu faço a pesquisa pela radiestesia dos campos, de como você está, eu não digo para o meu assistido qual é a assinatura que ele veio. De repente não vale a pena dizer. Mas eu sei. Entendeu? E essa questão? E aí o que acontece? Quando você faz o mapeamento todo, você vai lá, é um trabalho demorado, eu prefiro fazer sozinha, não gosto de fazer na presença do cliente, porque você vai lá analisar o campo mental, o campo emocional, o campo físico, você vai descobrir distúrbios físicos por intermédio da radiestesia. Você vai, aí depois você vem com a radiônica propondo os equilíbrios dos campos que estão em desequilíbrio. Então a radiônica te dá um leque de opções para que você possa reequilibrar. Vai ficar para sempre? Não. Vai depender do sujeito. Se ele mantiver a assinatura dele, está lá em cima, ele mantiver a conexão aqui embaixo, vai ficar do mesmo jeito. É como tomar um banho e você voltar para a lama. Então a responsabilidade é da pessoa. Sempre é a nossa. Não existe aquela... Pegou, o cara fez um trabalho para você, né? Você pegou porque você estava numa baixa vibração. Não que você seja ruim, mas você, por exemplo, está chateado, sofreu um impacto emocional, você, de repente,
está desprotegido, você está vulnerável. A gente tem que entender o seguinte, quando eu baixo a minha frequência, eu estou vulnerável àquele ataque que vem, né? E aí o interessante que ele fez, a pesquisa dele, ele começou lá em 1975, e aí ele criou, tem um livro dele, esse livro é muito interessante, Poder versus Força, uma anatomia da consciência. Ele pesquisou e conseguiu fazer uma tabela medida em frequência, que é chamada escala de Hawkins. Aí o que ele descobriu ali? Agora eu vou chegar no que você perguntou da Terra. Ele diz que o universo vibra em média em 500 Hz. 500 Hz é a frequência, que nós vamos ver na tabela dele, da razão. Então, o universo é racional. Lógico. É enorme, né? Tem leis. Tem leis. Então, o universo, ele tem uma média de 500 Hz de frequência. O nível médio da consciência humana, vou usar o termo vivente no planeta Terra, é 204 Hz, que ele diz. Esse é o nível médio das pessoas. Veja bem, de 204 para 500, que é da razão, quanto falta? A maioria de nós é racional? Não. A média da consciência humana é aproximadamente de 204 Hz. Eu já ouvi alguns casos, assim, até mesmo em televisão ou mesmo na rede social, dizer, a pessoa tal tem 500 de energia. Não entendi, então. É isso aí. Você Mas a vai ver. O ser humano, já que chega a só 200? Porque Chegou tem nesse pessoas que têm 500 Hz de assinatura vibracional, frequencial. Mas então anda em conflito com o universo. Não, o universo, a média é 500, não anda em conflito com o universo. Anda em conflito Ela com anda essas, em outra com tabela. essas outras. A tabela dela é bem diferente do que já foi estudado aqui. Essa é uma outra, essa tabela do David Hawkins, ele coloca essas médias, depois ele vamos detalhar. A Elaine Ovides trabalha com qual tabela, Ângela? Quê? A Elaine Ovides. Esses de 500 são os iluminados que vêm para ajudar. Não, não são, não, os viventes. Vivente mesmo? O universo vibra em média, o nosso universo. Aí, gente, eu vou ter que fazer essa ligação com o que se aprende na doutrina espírita, Pode fazer linkar. eu posso fazer esse link. O que é o planeta Terra sob o ponto de vista da doutrina espírita? É um mundo elevado? Não. Não. É um mundo de quê? Aprendizado. De aprendizado, de provas e expiação. Uhum. Então, a gente querer que isso aqui esteja vibrando lá no 1000 Hz é querer demais. Nós não estamos vibrando no 1000 Hz. 1000 Hz é dos iluminados. Mas teve pessoas com esse... Teve, exatamente. Jesus, Os avatares são seres que vibram neste grau. E os seres angelicais, os seres que vieram, Jesus Cristo, por exemplo, a gente não tem nem mais como medir a assinatura vibracional de um espírito desse. Mas uma pessoa elevada com 1000 Hz não conseguiria ficar num planeta de 500. Não, você vai ver aqui o que acontece. Vamos para lá. Consegue. Aí Porque ele Jesus fala ele assim, teve que regredir, sim, ele nascer teve, novamente, passar pelos Sim, pecados, as ele teve, provações, para depois ele conseguir. se imagina, aí manter é para a aqui. gente até entender a grandeza desse espírito. Mas ele não baixou ainda a frequência dele. A assinatura frequencial dele, ele não baixou. Não, nunca. É. Você não baixa a assinatura frequencial quando você alcança determinado nível. Ele soube sobreviver. Exatamente, ele soube, vamos dizer assim, se adaptar. É como se alguém agora pra gente falasse assim, fulana, vai lá morar naquele buraquinho onde tem 1000 baratas. Eu acho que deve ser pior que isso, porque
para mim, o exemplo pior. Né? Mas quer dizer, a grandiosidade desses avatares é tal, Francisco de Assis é outro, né? Claro que é no nível de Jesus, mas para nós, né, pela minha concepção Chico religiosa, Xavier, né? Chico Xavier, ele deixou de sofrer? Ele deixou de baixar a frequência dele em alguns momentos? Claro que não. Mas ele, imagina a assinatura frequencial do Chico Xavier, que mudou o mundo, né, com a sua presença. Uma Madre Teresa de Calcutá. Ai, Papa Francisco. Papa Francisco. Né? Então, são seres que já vêm com a sua assinatura para fazer uma limpeza. E ele faz nessa escala uma comparação muito bonita, esse estudo do Hawkins. Né? Então, ele diz assim, 85%, gente, da raça humana se calibra abaixo do nível crítico de 200 Hz. Então, ele coloca 200 Hz como nível crítico. E ele diz que 85% da nossa raça está calibrado abaixo de 200 Hz. Coisa feia. Mas sempre foi assim. Ah, não sei. Tá. Pode Sim, ter sido hoje até tá pior. Né? Isso é o estudo dele recente. Ele fez assim, foi uma tese de doutorado dele. Para mim que está aumentando essa baixa, vamos dizer assim. Já está muito, Tá né? baixando. tá retrocesso. aumentando. 85% Isso está atrapalhando atrapalha tudo. um todo. Todos. Porque se pelo menos a gente vibrasse lá onde o universo vibra, hein, gente, o mundo é no outro. Nós já estaríamos no mundo de regeneração. Por que a gente não consegue? A gente vai e esbarra. Mas será que essa impressão que você está tendo aí não é por conta de o bem não ser muito falado, assim, exposto? E só o mal que é? Não, é que isso é uma verdade que você está falando, mas vem cá, o bem é pouco. Mas o bem ele Olha ali, o nível médio da consciência humana é de Essa 204. é a impressão que eu tenho. 85% está abaixo do nível crítico. 85%, gente, só 15% estão acima do nível crítico. Você imagina o caos? Provavelmente nós estejamos acima do nível crítico. Estamos aqui hoje, uma quinta-feira, estudando isso. Mas 85% está abaixo. Está calibrado lá nos 200 reais. Mas o pior Aí ele fala lá, apenas 8% da população mundial opera no nível de 400 Hz. 8%. Apenas vai 8%. mudar. Vai. Ué, é como jogar uma água limpa num lugar sujo. Ué. Então vai ser Aí eu eliminado. vou te falar, vão precisar nascer pessoas com assinaturas vibracionais maiores do que as que estão. Então, as do 200 E aí- vão ser eliminadas. Elas vão saindo e vai Mas seria chegando. esses seres que falam, cristal, né? A gente já se falou nos cristais, nos índicos. Outro dia eu estava vendo um menino de 14 anos, indiano, que ele dá aula de universidade. Ele não precisou passar em nenhuma faculdade. Ele já veio sabendo. Pensa bem, gente, o que é isso? Eles estão chegando. Isso já é uma Seres prova do que iluminados, tá é que a gente fala seres iluminados, seres com frequências vibracionais mais alta que o planeta estão chegando. Esses é que vão fazer. Esses outros que estão lá para baixo não vão, quem já lê essas coisas, estuda, vê a internet, não voltam mais à Terra. Vocês já ouviram falar isso? Mas assim, alguns falam que precisamos aumentar nossas frequências para poder ser salvos. Precisamos, na vamos dizer verdade, assim. precisamos, Mas se não não. tem como. Como é que Se é o já nome? registrado. Esqueci, Manu. É que eu acho que está confundindo. É porque Graciela, é o seguinte, se cada um de nós cuidasse da sua frequência, sua assinatura, o mundo já seria outro. É que a gente não cuida nem da nossa, a gente baixa. Você está entendendo? Entendi. A gente baixa, a gente não é o potencial que veio para ser. Esse que é o problema. É mais fácil baixar do que subir.
Sim, isso é verdade. Entendeu? Então, aí ele fala assim, apenas 4% opera no nível de 500 Hz. Olha lá, no nível do universo, apenas 4%. E somente 1% é calibrado em 600 Hz, que é o nível do amor. Só 1%. No amor mesmo. Aquele ser que ama incondicionalmente. Seriam realmente os espíritos, né? Então, ele conclui que todos os níveis abaixo de 200 são destrutivos. Eles não têm capacidade de construir. Tá? Imagina o Netanyahu. Qual é o nível de frequência assinatura que ele deve ter? Um litro. O Hitler. Né? A pessoa que tem níveis abaixo de 200, eles são destrutivos. Aí ele fala um negócio que eu achei muito interessante, por isso que eu coloquei aqui. O homem pensa que vive em virtudes das forças que pode controlar, mas, de fato, ele é governado pelo poder de fontes reveladas, poder sobre o qual ele não tem controle. Segunda parte desse vídeo. Ângela, vamos dar uma segunda parte, né? Vamos. Aqui, agora nós vamos na escala que ele faz aqui, que essa escala essa aqui parte. vai dar panos para mangas, para a gente poder estudar bastante.